Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o WG. Vim para mais um vídeo para vocês. E pois é pessoal, hoje vamos falar sobre o Êxodo, né? Com certeza uma das narrativas mais poderosas que existe, né? Uma história que fala de opressão, de libertação e mais do que tudo, da formação de uma identidade, né? Hoje vamos investigar essa história bem a fundo, tentando separar o texto sagrado das evidências materiais, né? Afinal, o que será que a arqueologia realmente nos diz sobre um dos eventos mais marcantes da nossa civilização? A história começa com uma imagem muito forte, né? A de sofrimento. O povo hebreu vivendo sobre o peso da escravidão no Egito, clamando por liberdade. É essa faísca que acende toda a saga. E aí a história atinge um clímax com milagres assim espetaculares, né? Pragas que devastam o Egito, né? E no momento mais tenso da fuga, o próprio mar se abre, abrindo o caminho para a salvação. Um símbolo claríssimo de intervenção divina, né? E, por fim, o triunfo, né, pessoal? Depois daquela travessia milagrosa, eles estão livres, a caminho de uma terra prometida, prontos para se tornarem uma nação sob um novo pacto. É uma história, né, de esperança que ecoa há milênios. A narrativa é grandiosa, né, é inspiradora mesmo. Mas e quando a gente troca a lente da fé pela da ciência, o que acontece? Essa é a pergunta central de tudo, né? O que a arqueologia e os registros históricos revelam de verdade, né, sobre o Êxodo? Então, vamos começar a cavar aí. Antes de sair procurando por evidências, pessoal, é super importante entender o que o relato do Êxodo representa, né? Sabe, ele está lá nos primeiros livros da Bíblia, mas é muito mais do que um simples registro de eventos, né? Ele funciona como um mito de fundação. E o que é um mito de fundação? Bom, ele não está preocupado só com o que aconteceu, né? Mas sim com quem nós somos. Ele cria uma identidade coletiva, né? Explica a origem de leis, de costumes e define a relação de um povo com Deus, né? O Êxodo é exatamente isso para o povo judeu. Ok, pessoal. Então agora a gente entra no coração da nossa investigação, né? Se a Bíblia descreve um evento que aconteceu literalmente, os vestígios deveriam estar lá, né? Enterrados na areia ali. A questão é, depois de tantas décadas de busca, o que será que os arqueólogos realmente encontraram, né? Então a lógica aqui, pessoal, é bem direta, né? A Bíblia fala de uma migração em massa, centenas de milhares e até milhões de pessoas, né? Um grupo desse tamanho vivendo por 40 anos numa região árida, com certeza deixaria uma marca arqueológica gigantesca, né? Impossível de apagar, né? E olha, a busca não foi pequena não, viu? Foi por mais de um século, equipes de arqueólogos vasculharam cada canto do Sinai. Foi uma busca realmente exaustiva ali, procurando qualquer pista que pudesse confirmar a narrativa. E é aqui que o contraste fica chocante, né? De um lado, a gente tem a história bíblica com eventos monumentais, né? Do outro, o registro arqueológico com um silêncio profundo, né? Nenhum papiro egípcio fala sobre isso, milhões de escravos, nenhum vestígio de acampamentos gigantescos no deserto, né? E as cidades de Canaã, não há sinais de que foram todas destruídas na mesma época. Então, o ponto crucial é esse, né? Essa ausência de evidência não prova que o êxodo foi uma intervenção incompleta, né? O que a maioria dos historiadores e arqueólogos, eles falam que a história do jeito que está na Bíblia não pode ser lida como uma reportagem jornalística dos fatos, né? A escala, os detalhes simplesmente não batem com o que a gente encontra, né? Certo, se a arqueologia não apoia a história de uma invasão vinda de fora, o que ela sugere então? É aqui que a investigação fica fascinante, né? Porque as evidências apontam para uma origem completamente diferente para o povo de Israel. O que a arqueologia de fato encontrou foi isso aqui, ó. Por volta de 1200 a.C., centenas de pequenas vilas, né, começaram a surgir perto de Canaã. Uma área que era quase vazia, né? Mas não parece um acampamento de invasores, né? E sim agricultores bem pacíficos. E com o passar dos séculos, eles crescem e formam uma cultura própria, bem distinta, né? Isso nos leva a uma teoria que é dominante hoje. Os primeiros israelitas não eram estrangeiros. Eles eram, na verdade, grupos de cananeus locais, né, que se mudaram para as colinas, talvez para escapar do controle das cidades da costa, né? E lá, eles foram aos poucos desenvolvendo uma nova identidade. Ou seja, a origem de Israel parece ter sido uma evolução interna e não uma invasão externa. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Se a história da grande fuga não é literalmente precisa, né? Por que ela foi criada então? Por que essa narrativa se tornou tão importante e tão central?
Para responder isso, a gente precisa olhar para o contexto em que o texto foi finalizado, né? A hipótese mais aceita hoje em dia, pessoal, é que a história do Êxodo evoluiu em estágios, né? Tudo pode ter começado com uma memória real, talvez de pequenos grupos que conseguiram escapar do trabalho forçado no Egito, né? E essas histórias de libertação foram contadas e recontadas e foram crescendo de tamanho. Até que finalmente, durante o período de crise nacional, né, o exílio na Babilônia, esses fios todos foram costurados para criar um grande épico nacional, né? Então tenta imaginar a situação. O reino de Judá foi destruído e a elite do povo foi levada como prisioneira para a Babilônia. Nesse momento de desespero total, uma história sobre seus ancestrais, né, sendo libertados da escravidão pela mão de Deus, isso não era só uma lembrança do passado, era uma promessa poderosa para o futuro. Era um modelo de esperança, né? Então, pessoal, como que a gente conclui essa investigação, né? Talvez o erro seja tentar forçar o Êxodo a ser só uma coisa ou outra, né? Ou a história é literal ou é ficção. A verdade pode ser bem mais complexa do que isso. Parece que estamos lidando com duas formas diferentes de entender o passado, né? A história e a herança, né? Independentemente da precisão histórica, o poder da narrativa do Êxodo é inegável, né? Ela cria uma identidade compartilhada a partir da jornada da escravidão para a liberdade, né, pessoal? E se tornou um símbolo universal de luta contra a tirania, inspirando inúmeros movimentos ao longo da história, né? E o mais importante, ela estabelece a base da relação entre o povo e Deus. No fim das contas, a arqueologia não destrói a história do Êxodo. Pelo contrário, né? Ela nos dá um contexto muito mais rico para entender o seu propósito, né? Ela nos mostra que a história foi contada não só para registrar o passado, mas principalmente para dar forma ao presente e inspirar o futuro daquele povo. E isso nos deixa com essa reflexão. A busca pela verdade histórica é crucial, claro, mas talvez as histórias que mais duram, que atravessam os séculos, não são aquelas que se apegam aos fatos literais. São aquelas que revelam verdades mais profundas sobre quem nós somos, sobre nosso sofrimento, nossa esperança e nossa busca eterna por liberdade e por significado, né? Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau!